Salve, salve, pessoal ligado em mais um CearáCast, tudo bem com vocês? Beleza? Estamos indo para o último episódio da temporada 2024 e hoje vamos falar com dois caras que entendem de contratações. Quando chega jogador no Vozão, eles são os primeiros a saberem e também a divulgar para o público, para a torcida, para a imprensa. A gente vai falar sobre a comunicação e marketing interna do Ceará Sporting Clube. Falar dos bastidores, histórias com acesso, histórias e jogos importantes com a camisa do Vozão. E hoje, para poder falar sobre esse assunto e falar também sobre o elenco do Ceará de 2025, né? Já me confidenciaram aqui que vocês estão bem alinhados aí com o técnico Léo Condé. Eu estou recebendo aqui o João Costa, ele que é gerente de marketing do Ceará Sporting Clube. O profissional está no clube desde janeiro de 2019 e tem vários títulos, troféus, né? Com a Confute e com o Ceará Sporting Clube. Está hoje com a gente, passou pelo basquete cearense, hoje está no Ceará Sporting Clube. João Costa, satisfação ter você aqui no CearáCast. Obrigado. Agradecer, né, pelo convite e vamos aí conversar, bater um papo legal aí. Legal, e além do João Costa, eu tô aqui com o Israel Simonton, ele que é quem manda lá na assessoria de comunicação do Ceará, executivo de comunicação do Vozão desde 2014, é isso mesmo? Não, desde 2022 agora. Mas no Ceará. No Ceará desde 2014, isso. Desde agosto de 2014. Tem uma história para contar aí no Vozão. É isso. Começou como estagiário, não? Entrei estagiário lá. Caraca. Foi. Véio. Aí depois assumi a vaga de assessoria de imprensa, aí em 2022 que fui promovido ao executivo de comunicação, foi. Muito legal. E hoje a gente vai falar muito sobre isso, falar desse lado profissional, o lado de bastidor, de jogadores, atletas que marcaram nessa passagem de vocês. E primeiro eu queria falar um pouco sobre vocês mesmo, assim, lá no Ceará. Como foi essa chegada no Vozão, João? Você que trabalhava no basquete cearense, como foi receber o convite para trabalhar no Alvinegro e hoje tá aí tá indo pro 6º ano, né, no clube? Vou completar 6 anos agora em janeiro. Isso. Cara, assim, acho que a primeira coisa foi o choque inicial, assim, né, porque depois que eu fui contratado, tipo, minhas redes sociais foram bombardeadas, né, de gente me adicionando e pessoas me abordando, coisa que eu não estava acostumado, né? Eu sou uma pessoa mais reservada e tal, assim. E hoje acontece muito mais isso. Eu estar num lugar assim, uma pessoa que eu não conheço me abordar, e aí, João, não sei o que e tal. E no início, cara, não demorei muito a me acostumar com isso, sabe? Assim, minha família se assustou um pouco também e tal, porque as pessoas começaram a seguir, curiosidade, não sei o que, e aí e tal, não sei o que, como é que vai ser, o que tu vai fazer e tudo. E, assim, o público que eu trabalhava, né, no basquete cearense é muito diferente do público do Ceará, né? O público da época, né? O público do basquete cearense na época era coisa muito família, muita criança e tal, não tinha aquela pressão, aquele público apaixonado como é o público do Ceará, né? Costumo dizer que o público do futebol, né, é o cliente mais exigente que existe, né? Então, para você conseguir se adaptar, né, e se acostumar com essa rotina de pressão, de cobrança que é num clube de futebol. Isso para mim foi realmente o que no início me impactou muito, assim. E você, Israel? Você também, quando recebeu o convite, tu ainda estava ali na Unicet, né? Tava me formando, tava no último semestre. Cara? Era um adolescente. Eu um moleque entrou pro Ceará e hoje em dia já... Eu era mais novinho, né? Tinha 20 e poucos anos ali. Mas eu fiz uma seleção para uma vaga, que eram 2 vagas, na verdade. Sim. De publicidade e de jornalismo. E eu fui para essa vaga de jornalismo, né? E até o Medina, na época, que era meu chefe, fez essa seleção. E na época eu conseguia mexer também com alguma coisa de edição de imagem, de vídeo, já mexi um pouco com o Vegas também. Ele aproveitou para economizar essa vaga de publicidade. Acabou que eu fiquei fazendo as 2, né? Mas só com uma bolsa, né? Importante falar. Aí fiquei em 2014, em agosto, eu comecei, dia 1º de agosto de 2014, né? Comecei, e no ano seguinte já me formei, aí já fui para assessoria de imprensa, mas a gente está aí nesses 10 anos aí acompanhando de perto essa profissionalização que os setores, né, em geral, assim, do Ceará que tiveram, principalmente no setor de comunicação, setor de marketing. Para você ter ideia, quando eu entrei era eu,
o Christian Alexson, que era o nosso designer, nosso publicitário, nosso fotógrafo, o Medina, que era o nosso chefe, e o Rafael Barros, né, que era o assessor de imprensa na época. Então, assim, era como se comunicação e marketing fossem 3 pessoas fazendo ali, né? A gente tava no começo daquele boom das redes sociais. Sim. O Medina, qualquer rede social nova que saía, ele garantia o Ceará SC, né, o arroba Ceará SC. A nossa luta era essa. E acompanhei de perto esses 10 anos de profissionalização. Hoje as 2 equipes têm mais de 15 pessoas, né? Bem mais, pô. Só no marketing hoje a gente tem 11 que trabalham diretamente e a gente tem 3 pessoas que trabalham indiretamente, né? Trabalham home office, né? Então, assim, são 14 pessoas, mais 5 da comunicação, né? Fazendo ali o dia a dia da assessoria de imprensa também. Então, é isso. E o legal é que é uma equipe que vem crescendo e o trabalho também para poder você comunicar com um time de massa, um time que é intitulado, tem a alcunha de time do povo. Queria saber de vocês como é que vocês conversam nos bastidores, né, internamente, da forma de lidar com isso, né? Como o João já estava falando aqui, da pressão que é trabalhar no Ceará, né? E essa pressão não é só para os jogadores que estão ali na ponta, mas é numa arte que é feita, que é publicada, num texto que é colocado, nas entrevistas dos atletas, da comissão técnica. Tudo isso passa pelo crivo da comunicação. Como é que é para vocês lidar com um time de massa e um time que de todo jeito, você acertando, às vezes você, com a vontade, sempre, com a vontade de tentar acertar, acaba tendo esses ruídos que no torcedor não pega muito bem? Em relação à minha parte, mais especificamente, sobre assessoria de imprensa, né, que eu queria falar aqui, que é com atletas, dirigentes e a presidência também que fala. A gente tem um media training que a gente faz antes, né, de cada entrevista ali, justamente porque o ponto máximo assim, de comunicação durante a semana são as coletivas de imprensa, né? Porque ali está tratando diretamente ao vivo com o torcedor, via TV do clube, mas também com a imprensa, né? Então, assim, é a lei do menor deslize ali, né? A gente não pode comandar 100% o que a pessoa vai falar durante uma coletiva de imprensa, não consegue controlar também o que vem de pergunta. De repente uma pergunta um pouco mais maliciosa ali. Mas a gente já entende os perfis, né? De um atleta que sabe falar bem, de um atleta que não fala tão bem, de um atleta que gosta de falar, e de repente outro atleta já que quer ficar longe de coletiva, né? Mas a gente tem uns treinamentos ali muito rapidamente antes das coletivas, 5, 10 minutinhos ali, até porque a gente faz um credenciamento prévio de imprensa, então a gente já sabe quem que vai. O Samuel Conrado vai estar na coletiva. O Samuel o quê? Não, um cara tranquilo. De boa, né? É um cara que faz uma pergunta mais assim, mas pode ser que ele faça essa pergunta, entendeu? Até porque, sei lá, trabalha com o Breno, trabalha com a Denise, trabalha com... Então pode ser que tem um direcionamento. Tem um direcionamento do pessoal de cima também, né? Que o pessoal que trabalha ali com você. Eu acho que também tem um lance A gente passou por esse momento de pandemia também que foi... Que as perguntas vinham antes, né? Então tem essa questão da mesma. Ajudou um pouco a gente. Isso é ótimo, né? Quando vai a pergunta antes. É porque a gente já sabe quem vem. E quando vinham as perguntas antes, na época da pandemia, era melhor ainda. Porque a gente conversava com um cara ali. Era praticamente treinar a resposta, porque a gente já sabia a pergunta, né? Então, assim, foi a mão na roda para assessoria de imprensa. Óbvio que a gente não queria ter passado principalmente pandemia, né? Sim. Mas foi inevitável e foi um momento que a assessoria meio que teve que se virar, assim, né? A TV do clube teve que se virar porque a gente não podia ter imprensa no CT para cobrir treino, nem cobrir coletiva. E todo o material que ia para a imprensa era via clube, né? Então, era via Vozão TV ali. A gente teve que reforçar a equipe de audiovisual, de edição, para poder atender bem a imprensa que não conseguia cobrir naquela hora, né? Então, assim, o treinamento que a gente faz com eles... Inclusive, tem um treinamento no começo de temporada que eu dou junto com o João, que é uma palestra pequena ali para os atletas e a comissão técnica de fora, né? Não a fixa já recebe isso todo dia, mas para ter o cuidado com rede social. É basicamente isso, né? Para ter o cuidado com rede social. Na verdade, acho que não é nem só rede social, né? Acho que são exposições desnecessárias, né? Que acaba indo para a rede social, mas é onde eles se conectam com a torcida, né? Aí a gente dá nessa apresentação até alguns exemplos de algumas quebradas que outros jogadores já deram, para não repetir, porque às vezes assim, o contato deles com o celular é muito direto, né? Então eles se sentem às vezes muito confortável em responder um torcedor e tal. Na hora boa é muito confortável para ele fazer isso, mas na hora má também ele precisa ter um cuidado redobrado justamente para não deslizar e de repente comunicar mal, porque ele não está comunicando só por ele, né? Ele é um atleta do Ceará, então... porta-voz, né? Porta-voz. Ele não mancha só a imagem dele, ele mancha a imagem do clube também. E o legal disso, né? A gente está nesse momento de final de temporada que é justamente de contratações.
E aí fica muitos torcedores têm a dúvida, e a imprensa também, e eu, fazendo uma pergunta aqui, que é uma dúvida que eu tenho. Como é que é feito o processo de anúncio de jogador? De quem vem, quem vocês questionam? Por exemplo, o Ceará vai anunciar um atleta, o William Machado. Um atleta já anunciado, né? Pra não deixar vocês na corda bamba aqui. Como é que foi feito o processo para poder anunciar o William Machado nas redes sociais? Não, na real, a gente já recebe a informação, né, da gestão do futebol. Normalmente é o Lucas que passa pra gente. E assim, dependendo do momento, do contexto, né, e até do atleta também, a gente dá um peso maior ou não pra isso. Inclusive, a gente estava até conversando sobre isso antes de vir pra cá, né? Tipo, pô, e aí? Nos próximos anúncios, o que a gente vai fazer? Já tem? Não. Já tem as artes prontas? Não. É justamente esse o ponto, porque a gente normalmente sabe, precisa anunciar o cara daqui a 1 ou 2 horas. Sim. A gente não, muitas vezes a gente não tem muito tempo, né? Então, assim, e o próprio pessoal da direção do clube, quando é um atleta de maior peso, assim, ele já meio que direciona, ó, para esse cara aqui a gente precisa dar um destaque maior e tal. Isso, inclusive, já aconteceu outras vezes, né? Por exemplo... Isso parte do Lucas Drubsky, do departamento de futebol? Não, assim, parte muito da diretoria, né? Do Lucas, do próprio presidente também. E é um termômetro seu também. Exato. Disso, né? Por exemplo, no retorno do Saulo, em 2023, né, no ano passado, o presidente, a primeira pessoa que o presidente falou, ele falou para mim, assim, num segredo de Estado mesmo. E o Saulo, por a gente manter contato com ele no dia a dia, ele ficava sempre brincando com a gente, né? Sim. Tipo, mandando emoji, meio que brincando ali e tal. Aí eu falava, vai voltar mesmo? Aí quando o presidente me confirmou, aí eu falei, presidente, tem uma abertura pra gente fazer uma brincadeira aqui, né? Que foi aquela ação que a gente fez com o pessoal do Mesa Brasil de doação de alimento, né? Pra brincar com a questão do pratinho, né? Sim. Mas ali a gente teve tempo para fazer, né? Então, quando a gente não tem tempo é mais difícil, né? Então, assim, às vezes, por exemplo, o William Machado foi uma coisa que a gente foi anuncia aí, ali, porque já meio que já tava, rápido, né? já tava meio que vazando. Às vezes a pressa pro anúncio é justamente para evitar o vazamento, né? A imprensa não tinha tinha especulado, mas ninguém tinha cravado a contratação dele, né? Então, assim, preciso de agora para 1 hora no máximo, vocês conseguem fazer. E o trabalho do João especificamente, que é o anúncio mesmo propriamente, lá, o vídeo que vai o vídeo, o post, o fly que vai ali na rede social, é muito mais demorado que o meu. Sim. Porque a gente faz matéria. O meu trabalho qual é? Eu aciono o Matheus Pereira, né, assessor do profissional. Matheus, a gente contratou esse aqui, então busca todo tipo de informação, faz uma matéria e tal. Já peço o contato do próprio jogador pro executivo, para sinalizar que ele não fale com a imprensa, que a assessoria dele não fale. Às vezes a gente pede um vídeo pro cara também mandar, para mandar um recado pra torcida, né? Legal. Aí passa pro João, sendo que o trabalho dele é mais demorado, que ele precisa decupar vídeo. Na verdade, assim, a gente precisa falar com o pessoal da análise de mercado para mandar a lança do atleta, né? Pra gente fazer um videozinho legal e tal. E muitas vezes, assim, não dá tempo. Então, assim, quando a gente tem tempo de fazer algo realmente e o atleta merece, né, digamos assim, esse destaque, aí a gente pede até mais tempo. Pô, vamos tentar anunciar amanhã pra gente conseguir pensar em algo mais elaborado. Do Saulo foi um caso que a gente meio que trabalhou, acho que todo mundo do departamento se envolveu, assim, uma pessoa fez o vídeo, outra pessoa pensou na ação, e eu lembro que nesse dia especificamente a gente virou a noite trabalhando, porque o presidente falou comigo era no dia à tarde, aí eu pedi pra ele pra gente anunciar só no outro dia à tarde, pra dar tempo da gente produzir tudo. E foi um sucesso, assim, o pessoal ainda continuou doando, mesmo depois ali do hype ali, né, digamos, da contratação, o pessoal ainda continuou fazendo doação pro Mesa Brasil, e inclusive a gente tinha uma meta com o Mesa Brasil de doação de alimento e só bateu por causa disso. Legal. E essa campanha, vocês, por exemplo, vocês pensaram nessa campanha e foi uma coisa muito bem consolidada, né? Justamente para poder o feeling de vocês conversarem com o pessoal do Mesa Brasil e conseguir fazer esse anúncio tudo junto. E quando vem uma contratação, o anúncio tem que ir tudo, né? Tem que ir o vídeo no Instagram, vai vídeo também pro YouTube? Não. Não, pro YouTube não. Vai pro Instagram, tem matéria no site. Matéria, que é o release, às vezes vai até aspas do atleta também em formato de áudio, né? E às vezes o formato de vídeo também que ele manda. Então, assim, vai ter que... E outra, vai tudo ao mesmo tempo, né? Porque nenhuma plataforma pode furar a outra, né? Tem que ser então, sincronizado o anúncio. Às vezes a gente faz alguma ação direcionada pro sócio, manda um SMS. Pouco tempo antes, né? Ali. Alguns minutos antes, só pro sócio saber em primeira mão ali. Mas é como eu disse, a gente só faz quando é realmente um atleta que tem um peso maior, né? Pra torcida, entendeu? Então, assim, quando realmente é um atleta aqui de peso, eu lembro que a gente fez isso em 2020 algumas vezes, né? Porque a gente contratou o Vina, o Praz, o Sobis. O do Praz foi uma coisa engraçada, cara, porque o presidente falou com a gente e ele tava no restaurante. Aí ele ficava toda hora ligando. E aí, já pensou em alguma coisa? Aí ficava... Que foi o primeiro ano que a gente começou a fazer esses anúncios diferentes, né?
Aí ele saía da mesa, aí ia pro banheiro e ligava. E aí, já tem alguma coisa pronta e tal, não sei o que. E a gente penando pra conseguir pensar em algo. Aí nesse dia, algum torcedor tinha ido no Wikipedia e mudado lá. Fernando Praz é atleta do Ceará. Aí a gente usou isso como brincadeira. E até um gancho pra isso também, né, cara? Vocês têm que ter um feeling, uma coisa muito rápida, principalmente no marketing, pra poder pegar isso, juntar com o atleta e jogar isso pro torcedor, né? E não criar também uma pressão para aquele jogador que está chegando, né? Vocês criarem uma alcunha aqui para um atleta que está vindo, sei lá, Fernandinho aí, que está chegando aí, talvez. Né? Vamos pensar aqui. Aí o Ceará faz uma arte, tem que ser uma coisa muito bem pensada na forma de comunicar, para que isso não gere um desconforto para o atleta. E tem alguns atletas que são até mais abertos. O William Machado até aceitou o collab com vocês lá no Instagram. Normalmente a gente sempre pede o collab no anúncio, justamente para o atleta receber o nosso público nas redes dele, né? Então, assim, por exemplo, o William Machado estava jogando no Operário, então, muito provavelmente a rede dele devia ser ali dominada por torcedores do Operário. Então, quando ele saísse do Operário, ele ia ter ia crescer ali, né, o número de pessoas que quer dizer, ia diminuir o número de seguidores dele. Então, a gente faz esse collab justamente para ele receber o nosso público e começar a engajar ali com o nosso torcedor. Entendeu? É uma espécie de cartão de visita, né? Que ele recebe aquela enxurrada de novos seguidores. Realmente agora foi recebido pela torcida. É o primeiro encontro sem ter tido o primeiro encontro, né? Via rede social. Sim. E o legal disso também, como você falou, às vezes o próprio presidente pergunta a vocês a questão de arte, parte principalmente do Lucas Drubsky, mas tem outro setor que, junto com a comunicação, trabalha assim, de forma bem unida. Por exemplo, a supervisão de futebol. Tem alguma coisa a ver com você? Como é que é a conexão? A gente tem grupo, inclusive. Eu e o João com o supervisor de futebol, que é o Ranier, né? Para o Ranier, o Lucas, enfim, o Bruno também. Para determinar algumas coisas que eles vão fazendo a nível de... Eu vou dar um exemplo aqui. A gente vai ter que fazer um Media Day, né? Sendo que o contato com... Para o João não ter que ir em cada atleta, para a gente não ter que ir em cada atleta, fala com a supervisão comunica ali. De maneira geral. A supervisão que manda a agenda do outro dia, né, no grupo dos atletas, que horas vai começar o treino, mas que horas vai começar a academia, que horas vão para o campo. É a supervisão que passa isso? A supervisão que passa, ela pega do técnico, né, da comissão técnica, e passa para os atletas. Aí encaixa nessa agenda a atividade que o marketing vai precisar fazer, encaixa nessa agenda a coletiva de imprensa, quem que vai para a coletiva de imprensa. Então, assim, pelo menos um dia anterior, ele já tem a agenda completa do que vão fazer no outro dia. Tem situações também de operação de jogo, logística, né? Por exemplo, escalação, ele passa a escalação para a gente monta na escalação de imprensa, redes sociais, manda para o futebol validar antes disso ser publicado, entendeu? Então, a gente tem contato praticamente diário, né? No dia a dia ali da temporada. Para uma escalação simples, uma escalação qualquer de um jogo, né? Pelo menos umas 6 pessoas estão envolvidas nesse processo, né? Que precisa pegar quem é titular, quem é reserva, quem é o médico da partida, quem é o fisioterapeuta da partida, que a nossa escalação é bem completa, né? Ela tem a ficha quase toda ali da comissão técnica, né? Aí passa pelo menos para umas 6 pessoas até para a validação final ali do documento. E isso é muito bacana também, saber desse trabalho de bastidor. Por exemplo, eu não sabia que o supervisor era quem tinha esse contato com a comissão técnica e passava para vocês. Eu achava que era vocês diretamente com o treinador ali. Não, passa por ele. Além de tudo que a supervisão faz, ainda tem que fazer isso. Muita coisa, cara. O Ranier a gente recebeu aqui, né? Foi um baita entrevista também com o Ranier e também com o Lucas. E eles falaram também sobre essa questão de contratação, de até regularização de atletas, né? Que é outra situação também que a gente envolve muito, né? Porque tem a questão do registro do atleta. Isso. Aí, às vezes, eles estão trabalhando na questão do registro e a gente tem que anunciar antes do atleta ir pro bid, né? Então, assim, a gente fica ali naquela luta. Porque se tiver um cara com a camisa diferente... Não é nem só isso. É porque, assim, às vezes ele faz o pré-bid ali, né? Ele sobe no sistema e, normalmente, atualiza 7 horas da noite, se eu não me engano, não é isso? A gente precisa anunciar antes disso, mas às vezes não está pronto, então a gente tem que correr. Porque a gente pode ser pelo próprio bid, né? Pode passar por cima da gente, porque se aparece a foto do atleta já com a camisa do Ceará, então... Por exemplo, essa foto da camisa, tipo... É vocês que fazem a arte? A gente faz uma montagem. E envia. A gente faz uma montagem. Eu acho que foi o De Luca que ele apareceu no bid já com a camisa do Ceará. Aí o pessoal olhou assim... Não, é que a gente faz uma montagem. E as supervisão sobe no sistema já com essa nova foto, né? Com o novo clube. E o legal agora é que o Ceará vai ter praticamente uma reformulação do elenco, né? O Léo Condé, o João Paulo Silva tinha falado em entrevistas que até o final de 2024 ele quer ter 80% do elenco montado para o próximo ano. E aí a gente deve esperar até o final deste ano muitos anúncios, né? Vocês também estão se preparando, tem pacotão de contratações que vocês... Porque o Ceará tinha isso, né? Os times daqui às vezes tinham isso, de contratações no período de Natal
e ter aquele pacote de contratações. E aí o trabalho de vocês era redobrado nessa época, né? Na verdade, todo mundo pergunta, e não vai ter férias não? Na verdade, a gente trabalha mais nesse período, porque a gente tem que... É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Sim. Tem que planejar o próximo ano. Então, assim, a gente... Hoje eu acho... Tava até falando antes da gente conversar. Eu sinto a saudade dos jogos, porque no jogo... Eu também. O cara se distrai, né? Porque hoje, assim, a gente fica naquela tensão fechada ali dentro de sala e aquela sensação de que não tá acontecendo nada, mas ao mesmo tempo tá acontecendo tudo. Então, assim, é muita coisa pra gente fazer agora nessa... E tendo que dar férias pro pessoal. Então, assim, a gente fica com equipe reduzida para fazer mais trabalho do que faz durante a temporada. Sim. Eu me prometo, todo ano, não, dezembro eu vou tirar uns dias de férias. Aí esse ano, além do... Acabou a Série A, acesso, beleza, tudo. Aí veio a eleição da executiva. Aí, assim, obviamente a gente tinha um circuito depois da eleição com o presidente eleito, né, João Paulo Silva, com a imprensa, atendeu muita gente, semana que vem vai atender. Então, assim, não tem tempo ruim também em dezembro, né? Mesmo com a ausência do futebol profissional masculino, a gente tem outras modalidades, vôlei, preparação para a Copa São Paulo, né? Futsal, aí contratação também. de futsal. Pois é, contratação no futsal também. Então, assim, Pinga aqui a galera, contratação no Ceará, o pessoal vai ver futsal, aí eu vou futsal, mas tem que fazer matéria também aqui. É isso aí aí. a gente faz. Até porque como não tem o futebol rolando, né? Acaba que as pautas acabam indo para outros caminhos de outras modalidades que de repente durante o ano não conseguiram ter aquela atenção da imprensa também. Exato. E até em relação a essas contratações, existe a parte turbulenta, né, dos bastidores do Ceará, que vocês também precisam lidar de uma forma de comunicar e trazer o torcedor para perto, né? E até um exemplo disso, o Ceará estava vivendo um momento meio turbulento nos bastidores e o time não conseguiu vencer um jogo, não lembro qual foi o jogo antes do Operário. E aí no jogo contra o Operário, vocês esperavam aquela lotação da Arena Castelão, que até o Haroldo Martins, depois do jogo, ele fez questão de ir na coletiva e agradecer o torcedor. Ou já é de vocês imaginarem que a torcida do Ceará fizesse isso espontaneamente? Cara, assim, na minha visão, eu acho que esse ano a torcida do Ceará realmente não surpreendeu, porque a gente sempre espera isso, mas esse ano eu acho que foi muito diferente como eu disse, né, eu trabalho, esse é meu 6º ano, né, vou completar 6 anos agora. O que aconteceu essa temporada eu nunca tinha visto, assim, nenhum outro ano, assim, de chegar realmente junto e empurrar o time, né? Então, assim, nos momentos mais difíceis, eu acho que a torcida, aquele gol ali, sei lá, aquele gol no último minuto, aquele gol de empate, o gol da virada ali no último minuto, assim, tem o pé ali de um monte de torcedor empurrando a bola para dentro, né? Realmente foi diferente, né? Assim, acho que o torcedor colocou de lado um pouco todas essas questões extracampo, né? E realmente focou em empurrar o time pro time subir. E isso fez toda a diferença, né? Acho que todos os jogadores, né, sempre fizeram questão de salientar isso, né? O técnico, o Léo Condé também, enfim. Acho que esse ano, assim, eu posso afirmar que foi muito diferente dos outros. Mesmo a gente sendo campeão do Nordeste ano passado, né, em 2020 também, a mesma coisa. Mas, assim, esse ano realmente foi diferente. Acho que foi muito Concordo. diferente. Eu tive na final de 2015, né? Naquele jogo dos 100 mil, que 60 mil no Castelão, 40 mil na Fonte Nova, né? Segundo jogo aqui. A gente campeão do Nordeste foi uma coisa, assim, absurda também. O jogo começou num dia, acabou no outro, por conta de um atraso da delegação do Bahia, né? E, assim, o estádio tava magnífico, sabe? Não foi algo memorável, assim. Mas o que eu vi nesse ano, de 2024, foi algo surreal, assim. É uma energia, você arrepiava, né? Você arrepiava, você olhava pro torcedor. E nesse ano também teve a ajuda do sistema de luz, da iluminação da Arena Castelão, desligava, ficava aquele clima mais intimista ali. E com certeza isso passou pros atletas, entendeu? A gente estava com aquela campanha desde o começo do ano de todo mundo joga junto. A gente começava a ver no próprio diálogo dos atletas em coletiva de imprensa, eles repetindo isso, todo mundo joga junto, o torcedor. Então, o que o torcedor do Ceará fez com o elenco, com tudo, foi exatamente isso que o João falou. Esquece o extracampo, né? Que o que a gente está fazendo aqui dentro de campo é o principal objetivo do ano. A gente precisa subir. Eu ouvia muito, você ouvia também nas coletivas de imprensa, o Condé falava, mas o mais importante é que na última rodada a gente esteja no G4, né? E a gente ficava assim, até pensava o torcedor, mas todo técnico fala isso, né? Então é meio clichê ali. Mas foi o que acabou acontecendo, né? Na última rodada ali, mesmo não vencendo o jogo, 4º colocado, acesso carimbado. E isso, com certeza, foi em função também do torcedor, principalmente, né? O torcedor merecia muito isso. Depois de ter passado o rebaixamento, mais um ano que não conseguiu, que foi o ano passado, não conseguiu o acesso. Esse ano, por tudo que fez, por tudo que lutou, por todos os recordes batidos na Série A, né? 9 dos 10 maiores públicos da competição, numa competição que tem um Santos nela, né? Foram do Ceará.
Então, isso foi realmente memorável. Assim, o torcedor merece mesmo comemorar esse acesso de uma forma esplendorosa, porque foi um dos principais protagonistas desse acesso, foi o torcedor. E isso uma foi das muito coisas que eu massa. acho que só até para colaborar com o que o Isao falou, assim, conversando com os atletas que estão aqui há mais tempo, né? Eu lembro de uma vez eu conversando com o Richard falou uma coisa, o Richard, nosso goleiro, né? Ele falou uma vez, cara, os jogadores que vêm para cá, eles precisam entender o que é jogar aqui, né? Entender o que é a torcida do Ceará. E muita gente não entende isso, né? Tipo, a gente lançou o documentário aí que saiu ontem nas redes, os caras falando isso, né, o tempo inteiro, a torcida do Ceará é diferente e tal, não sei o que, é exigente, cobra muito e tudo. E o que a gente precisava é que os caras entendessem isso, né? Então, eu lembro que no início do ano a gente fez aquele treino aberto lá no PV, o PV lotado. Foi. Né? E eu lembro que os caras ficaram, porra, assustados, né? Que a torcida meio que, né, ali, já cobrando antes de começar qualquer coisa, os caras meio que já cobrando ali. Mas os caras entenderam, né? Compraram realmente a ideia de fazer de diferente esse ano, né? E não teve como ser diferente. A torcida realmente chegou junto e colou e aconteceu o que aconteceu, né, cara? Não esquece não sei se tu lembra da declaração do Choca, né? Do João Pedro. Que ele ficou assustado com aquilo. Não sei pra que ele falou. Foi um atleta que tava do lado dele ali, o Saulo, né? Que ele, cara, eu nunca vi isso. E o João Pedro tinha jogado clássico dentro da Arena Corinthians. De uma das torcidas mais, né? O Chay, ele deu uma entrevista lá no... Recente, não foi? No Charla lá, ele falou isso, né? Disse que o Gabigol, né? No Podpah. Elogiou as torcidas daqui, elogiou né? as torcidas daqui, o Ceará no meio da fala dele. É isso. O legal é que o Podpah já veio aqui com vocês também. Foi ano passado, na final da Copa do Nordeste. Na final da Copa do Nordeste, né? Eles também ficaram lá na torcida. Não, eles ficaram... Camarote, né? Eles ficaram, assim, sem acreditar, assim, encantados. E, assim, essa história foi engraçada porque eu conheço o Vitor, a gente conhece o Vitor, que é CEO do Podpah, e a gente convidou naquela, de tipo, se quiser vir, tá, o convite tá feito. Os caras vieram, chegaram ali já com o jogo meio que rolando, e eu lembro que assim que a gente entra no camarote, foi o gol do Castilho. Que foi logo no começo, né? Sei lá, com 50 segundos de jogo, não lembro. Golaço, viu, cara? Os caras já entraram pirado, porque vira a festa da torcida, o cartão de visita foi a festa da torcida. A gente tinha recebido o convite lá em São Paulo, de conhecer o estúdio e tudo. Aí eles falaram com o João que queriam ir pro jogo, né? Foi. Aí foi pé quente, né? Que a gente venceu aquele jogo ali com o gol do Castilho. Castilho. Aí eu lembro que no começo. segundo gol, foi engraçado que no segundo gol eles estavam filmando, fazendo uma publi pra uma marca, que também é patrocinadora da Copa do Nordeste. Aí bem na hora o Ceará faz o segundo gol. Então os caras ficaram doidos, pô. Esse vídeo já tu até aparece comemorando lá aqui no cantinho. Mas muito massa essas ações. Eu lembro que o Ceará também... Ações assim, né? Essas parcerias, né? Você entregando camisa pro Criolo, né? A representatividade daquilo. O baterista do Titãs com a camisa do Ceará. Isso é uma coisa que também o torcedor gosta de ver. A camisa do Ceará estampada, né, em outras plataformas, né, com outro público. Pô, o Igão, o Mítico do Podpah, o Mítico do Podpah, e isso é muito massa. O Gabigol também dizendo que a torcida do Ceará aí, muita gente cortando aquilo, publicando nas redes sociais, para vocês também. Não tem como colocar o Ceará no meio disso, né, falando de rede social do clube, institucionalmente falando, né. Porque foi uma fala de um jogador que tá desempregado, agora ele até brincou muitas vezes no Podpah que tá desempregado, mas que, de alguma forma, vocês ficam assim com a anteninha ligada, né? Pra poder brincar com alguma coisa nesse tipo, Na real, né? sim. A gente, dependendo da oportunidade, até dá pra usar. Mas nesse caso do Gabigol é complicado. Mas isso que você falou, por exemplo, do Criolo, é uma coisa que, assim, sempre que eu tenho a oportunidade de entregar a camisa do Ceará pra alguém, eu corro, pode ser o dia que for. Entendeu? Esses dias a gente entregou Pra quem foi? A gente entregou pro Matuê. Sim. Sendo que, assim, a gente levou lá na sede, né, da gravadora do Matuê, né, pra todo mundo. Mas é aquela coisa, você recebe, você só usa se quiser, só divulga se quiser, ninguém obriga a nada, entendeu? Sim, sim. No caso do Criolo foi engraçado porque eu tava em casa, era no domingo de carnaval, eu acho. Aí eu recebi uma ligação, cara, o Criolo tá aqui no mesmo restaurante que eu e tal mesmo. Eu fui na loja correndo, peguei uma camisa lá na loja, sem nem avisar ninguém, e fui deixar lá. E assim, ele foi super, sabe, bateu a foto, vestiu a camisa e tudo, que disse que queria ir pra um jogo, e o pai dele é cearense, né, na verdade. Então, assim, sempre que tem essas oportunidades, cara, eu sempre deixo. Já deixei pro Marcelo D2, pro filho do Marcelo D2. Então, se tem a oportunidade de entregar uma camisa do Ceará pra alguém, né, de renome nacional, eu tô... É porque a exposição orgânica, assim, você gasta o quê, né? O preço de custo ali da camisa, né? O do Charles, bateria do Titãs, né? Foi via o Alisson Oliveira.
Sim. Que ele falou com a gente, que inclusive era da casa aqui, né? Exato, Já trabalhou no repórter Ceará do GE. também. Ele era do principal fã-clube daqui, né? Do Ceará. Ele era um dos organizadores também. Aí ele entrou em contato com a gente. Pois é, eu vou lá, vou falar com ele. A gente vai receber eles no aeroporto, depois vai para um canto reservado com eles. E ele tem esse hábito de usar camisas de futebol durante os shows, né? Nesse dia Da ele usou turnê duas, pô. dele. Aí a gente mandou para ele a camisa, acho que mandou duas também. Não, na né? verdade foi assim, é porque o vice-presidente Alexandre Frota, Já na tinha- época, ele era amigo do pessoal que estava organizando o show. Então ele falou comigo, João, prepara uma camisa para cada um, que a gente vai dar um jeito de fazer chegar, né? Vai que os caras usam. Aí a gente levou a camisa lá no camarim. Aí chegou a bater foto, mas só quem realmente usou. E ele usou as duas camisas. Ele usou essa e usou essa. Ele usou duas camisas no show. Acho que a que eu dei foi branca, né? Foi, ele Foi usou a branca e a Isso. listrada, pô. Ele usou as Foi. duas durante o show. Aí, assim, você não gasta nada com isso e assim, depois a gente viu muito vídeo de gente que tava no show, mandando, né? Sim. Fazendo story, mostrando que passava no telão ele tocando com a camisa. Isso é muito bom. Tem também o lado do que não o João falou, né? Nem sempre vai usar, o artista vai usar, não se sente à vontade. Ainda mais aqui no Ceará, que é muito polarizado. Você tem a os dois galera, maiores, né? alguns evitam, né? Aí alguns evitam para de repente não ter um desgaste com a torcida rival, né? Exato. E falando ainda, partindo para o campo, essa coisa, né, de 2023, 2024, a torcida abraçar o time, não tinha nenhum jogador tarimbado assim, né? Tinha um Saulo Mineiro, né, o Eric Pulga, que ainda, até pegando o que disse o Guto Ferreira, não tinha sido protagonista em nenhum lugar, na fala que ele deu na coletiva. E aí a torcida abraça o time e tem também essa questão dos jogadores, né? A gente viu muitos vídeos ao longo do ano, o Saulo Mineiro aparecendo, né? Essa parceria, como é que é essa conversa com os jogadores diretamente, né? Precisa ter uma intimidade com o atleta e a liberdade para poder conversar com ele e mandar o papo, né? Pô, cara, tem como tu gravar uns vídeos aqui pra gente e tal? Como é que é essa intimidade com os jogadores, essa conversa com os atletas? 2024 foi um elenco totalmente novo, né, pro Ceará e para vocês também, para poder comunicar com eles, tem que ter uma forma de chegar junto, né? Acho que esse elenco foi o elenco mais fácil que eu Tranquilo, trabalhei no Ceará todos esses anos. Acho que se a gente for puxar os elencos dos anos anteriores, Nossa eram bem Senhora. complicados. É. Esse Os foi... jogadores que não gostavam de falar, não gostavam de aparecer. Não é sei nem o quê. só isso, era assim, que dava trabalho, você marcava, o cara não aparecia. Ah. Esse não, tudo que você pedia, bicho, assim, se precisasse fazer 50 vezes, o cara fazia 50 vezes. é verdade, Entendeu? isso. Então, esse elenco desse ano, assim, cara, a gestão, né, acho que trabalhou muito bem, né, esse processo com eles. Eu, particularmente, da minha parte, da minha área, a gente não teve mal. Não me recordo de nenhuma situação de problema. Aconteceu e do cara faltar uma gravação. Nunca aconteceu esse ano. Pelo menos comigo, né? Então, assim, eu acho que esse elenco foi o mais fácil. E lógico que a gente tem mais abertura com um atleta ou outro pelo fato de conviver há mais tempo, né? Até o perfil do atleta, né, de repente gosta mais, né? De Por exemplo, o participar, né? Richard, o Luiz, o Richardson, o próprio Saulo, são jogadores que a gente já convive há mais tempo, então com esses jogadores é tudo mais fácil. Até a conversa é mais Então, tranquila. esses jogadores mais novos, assim, você demora um pouco, né, até a abertura e tal, mas todos esses jogadores desse ano, assim, eu pelo menos não tive dificuldade com ninguém, foi tudo muito, muito tranquilo. Sim, devo dar um mérito pro Lucas também, que foi um cara que eu bati muita figurinha nesse ano em relação a isso, que ele meio que validava, né, as ações do marketing, da comunicação. Então, assim, pessoal, se você tiver problema com um atleta que não quer ir para a coletiva e tal, fala comigo. Então, assim, a chamada não era a gente que dava, né? Era o próprio executivo de legal futebol, isso, entendeu? Então, que já tinha uma conversa mais direta com o atleta, ó. Seu contrato, você tem direito de imagem, então você precisa estar lá. Obviamente que ninguém vai obrigar ninguém a fazer nada, né? Nem uma chamada para Instagram, nem uma coletiva de imprensa. Esse ano mesmo, talvez o principal protagonista, né? O Pulga, era um cara que não gostava de dar coletiva de imprensa. Ele não gostava, e assim, a gente respeitava isso porque, eu não quero, estou me sentindo muito bem. E, de repente, na cabeça, a superstição do atleta, ele, não, se eu for para uma coletiva, eu vou me expor e isso pode interferir com o meu resultado em campo. Vou respeitar, entendeu? Enquanto tá fazendo gol ali, a gente respeita e tudo. Mas foi um cara que deu pouquíssimas entrevistas coletivas esse ano, né? E as que deu foram muito boas, assim, né? Chorou e tudo, repercutiu muito. Mas, assim, é ter o termômetro para respeitar o momento do atleta também, né? O atleta não fala tão bem, não quer falar, não quer se expor, beleza, a gente segura.
E esse ano a gente teve sorte que a gente não teve só uma pessoa, né? Os protagonistas foram aparecendo durante o ano todo, né? Veio o Arnold, depois veio o Teve Saulo, momentos, né? O momento do Saulo, Lourenço, dupla de tal. zaga também, né? Já no final aqui que se destacou. Então ficou mais fácil, assim, pelo menos a nível de assessoria de imprensa, e acredito que pro João também ficou mais fácil. E tem um ponto do essa Lucas também que eu condução. acho que é interessante falar, Isel, que assim, o Lucas é um cara que ele procura entender o que vai ser feito para poder ver, né, como fazer. Por exemplo, a gente vai fazer uma ação com um patrocinador. Ele, não, beleza, vem aqui na minha sala pra gente conversar, pra eu entender melhor o que é. E assim, todas as situações que a gente validou com ele, assim, nem a gente teve problema justamente por conta disso, porque ele é um cara muito participativo em tudo. Ele é até legal que, assim, até lançamento de uniforme, ele meio que gosta ali de ajudar, de contribuir de alguma maneira, entendeu? E é o participativo de colaborar, né? Não é aquele participante, não, eu quero vetar, eu preciso saber, porque eu quero controlar, não. De colaborar, de repente, até para melhorar o processo. Exatamente. E o bacana disso, né, porque a gente começa a conhecer melhor essa questão interna, né? O torcedor não sabe o processo. E ainda falando sobre a situação dos jogadores, né? Tem algum atleta que marcou vocês, assim, nesse período todo de Ceará, que sempre abraçava a ideia, que não botava birra, não botava banca para poder fazer tal coisa, que sempre tava com vocês e jogava junto, né? Como era a frase de vocês esse ano aí. Que marcou vocês, assim, como profissional mesmo. Vocês podem falar pra torcida. Cara, eu acho que eu posso falar de alguns, na verdade, né? Acho que o Saulo é um caso. O Saulo é um cara que sempre que a gente precisa, ele até brinca, né? Quando a gente vai pedir, ele não nego nada pra vocês, não fosse agora que eu vou negar. Eu lembro que a gente lá na festa do acesso, lá no hotel, a gente enchendo o saco dele pra gravar vídeo, bater foto lá pra divulgar, e ele, sabe, sempre sendo muito solícito ali. Acho que outro exemplo é o Luiz Otávio. O Luiz Otávio é um que reclama, mas ele reclama mais na brincadeira ali, Sim, né? sim. Mas ele sempre ajuda e é um cara que sempre tá lá pra colaborar. O próprio Richard também, né? Apesar de ser é o jogador liso, né, que a gente fala, sempre dá um jeito de tentar fugir, mas ele acaba sempre fazendo. No fim ele vai. Tem um caso que, assim, muita gente... O Vina, né, na época dele, no momento dele, assim, por exemplo, nas ações de marketing durante o período que ele estava no clube, cara, ele ajudava demais, assim, ajudava demais. E tem dois exemplos, cara, que eu gosto de citar muito, que apesar de terem passado muito pouco tempo no clube, para mim são exemplos muito emblemáticos, que é o Price e o Sobs. Que, assim, eu lembro quando começou a pandemia, a gente tinha muita reunião, né, de diretoria e tal, e muitas vezes o pessoal do futebol participava, né, não os atletas, mas o pessoal da gestão, né, o Jorge Macedo, o Dimas, o Sérgio Dimas na época. E ele sempre falava comigo, João, o Price e o Sobs ligaram aqui e querem conversar contigo. E isso aconteceu algumas vezes. Sempre que eu ligava era, cara, você precisar fazer alguma coisa para divulgar o sócio, divulgar alguma coisa do clube e tal, eu tô à disposição. E de fato, assim, não era da boca para fora. Eles realmente faziam tudo que a gente pedia, cara. Eu lembro que o Price, eu enchi tanto o saco dele na pandemia, bicho, que, tipo, meu irmão, esse cara deve ter muita raiva de mim, velho. Porque eu ligava para ele sempre para pedir as coisas e ele sempre atendia a gente. Mas, assim, o que fica de lição? Pô, eram dois caras super vencedores na carreira, jogaram em clubes, né? Inter, o Sobs jogou no Inter, no Fluminense, no Cruzeiro. E para muita gente, talvez um cara como esse é um cara que poderia ser um cara problemático no dia a dia. E muito pelo contrário, né? Eram caras que sempre nos ajudavam em tudo que a gente precisava. Assim, eu lembro de uma vez, cara, que eu tava em Salvador pra Copa do Nordeste, né? Na bolha lá, que foi em Salvador lá. E as coletivas eram sempre em locais muito complicados, assim, corredor do hotel e tal. Eu lembro que a gente tava fazendo uma coletiva com o Kleber. O Kleber tinha sido titular contra o CRB, no primeiro jogo da gente lá. E a coletiva era gravada, né? A gente pegava, botava a pergunta pro cara ouvir e ele respondia, né? Aí a gente gravando com o Kleber lá, eu e o Felipe. Aí o Sobs ficou indignado, assim, com a pergunta que o cara fez, porque eu lembro que era justamente alguma coisa, assim, tipo, o Sobs foi reserva, não sei o que, como você tá se sentindo, aí ele interrompeu a pergunta na hora e mandou cortar. Corta essa pergunta aí que não faz sentido ele responder isso. Porque, assim, a pergunta ia constranger o Kleber, né? O Kleber é um cara de perfil, né, todo envergonhado e tal. Aí imagina ele dar uma resposta dessa, tanto é que ele ficou super desconcertado, o Kleber, né? Mas ali eu entendi que o Sobs estava ajudando o cara. Tava preservando, a gente precisa preservar o cara. Então, assim... E detalhe, né? O Sobs era o nosso... Não sei se tu lembra, mas antes da pandemia acontecer, o Sobs era o nosso destaque. E quando os jogos voltaram, o Sobs virou reserva, né, do Kleber. E assim, o Sobs ali no dia a dia, meu irmão, se não fosse o Sobs e o Price, o Ceará não tinha sido campeão da Copa do Nordeste.
Eu falo porque eu vi, né? Eu presenciei os momentos lá e vi. Por exemplo, quando acabou o jogo contra o Fortaleza na semifinal, eles chamaram a gente, ó. Não é para colocar nada de provocação em rede social, a gente não ganhou nada ainda, então vamos preservar e tal. E aquilo ali para mim meio que na hora me assustou um pouco, porque o nosso normal era ganhar um clássico, era, vamos festejar, provocar e tal, não sei o quê. E eles deram aquela lição na gente mesmo e não partiu Isso dos jogadores. Os dois jogadores, o Praz e o Sobs. E eu lembro demais, que eu não sei se tu lembra disso, que um dos nossos jogadores gravou a festa do pós-jogo lá e o vídeo vazou, né? Enfim, ele deve ter postado nos stories do Instagram, não lembro exatamente como foi. E eles ficaram muito indignados com aquilo ali, né? Porque, tipo, ia passar um recado, já estão festejando, já estão comemorando e tal. E, assim, o Praz e o Sobs cortaram todo e qualquer clima de festa no pós-jogo. Tanto na semifinal como no primeiro jogo da final, né? Que a gente ganhou, se eu não me engano, de 3-1, eu acho. Não foi? Então, assim, aquilo ali pra mim foi uma lição, né? Pô, bicho, é a forma... E tanto é que muito do que aconteceu naquela temporada ali... Eu levo como lição pra tudo que é, por exemplo, a gente tá disputando uma semifinal, uma final, galera, ó, estão ganhando nada de provocação. Isso eu digo pra minha equipe. Né? Eu digo pra minha equipe, não vamos postar negócio de meme. Esse ano, nos últimos jogos da temporada, eu falei, cara, não vamos comemorar. Quando a gente entrou no G4, eu acho que faltavam 2 rodadas pra acabar, se eu não me engano, 3 rodadas, eu não lembro. Aí eu lembro que tu até me ligou pro Lucas conversar comigo. Né? Não sei se tu lembra disso, tu me ligou aí, o Lucas quer conversar contigo. Lembro. Lembra? Então, assim, esse ambiente de bastidor, assim, muitas vezes partem dos atletas, não é da gente, né? Os atletas pedem, segura, não vamos provocar nada, vamos... né? A gente faz o pé no chão e tal. Segurados, assim. Eu lembro, o João falou do Sobs, eu lembro de uma situação muito clara aqui na minha mente. A gente estava no Ouro Minas, lá em BH, e o Sobs, vem aqui, Jacaré, tava no Anseia lá, vem aqui, Jacaré. Tava na resenha ali, chamou ele pro lado aqui, eu pensava que era mais uma resenha que ele ia fazer, né? E ele botou o jacaré embaixo da asa, né? Assim, o jacaré virou... É isso. Ali, ó. Aí começou a falar pro Jacaré o que ele devia fazer quando ele começasse a ganhar muito dinheiro. Você vai ganhar muito dinheiro, você vai fazer... Não gaste com isso, não gaste com isso. Começou a dar tipo uma lição. E chamou pro lado para não de repente, falar, né? Na frente dos outros. Mas eu fiquei escutando aqui um pouquinho. Pô, que coisa boa, né? Um cara que ganhou o campeão mundial, ganhou tudo e tal, um monte de título aí. Ensinando para um cara que está começando ali, começando a ganhar um pouco mais de dinheiro, a como conduzir essa parte financeira aí. Isso mostra o fora da curva que ele é, né? Olha, legal, a gente tá aqui no Cearacast, tem anúncio de jogador agora no grupo do Ceará pra ver como a comunicação do Vozão trabalha, ela né, não cara? para, nem na gravação ela não para. Olha, pra gente ver aqui, ó, Bruno Tubarão, né, um jogador que a gente vinha falando também nos bastidores, né, porque nesse período, macho, o período chato pra imprensa também é poder saber o jogador que tá vindo. É um trabalho desgraçado, desgramado. E é bom quando é assim durante o expediente, quando o anúncio sai 10 horas da noite. Aí que é complicado mesmo. Aí teve uma vez qual foi? Eu acho que foi o William Machado, cara. Eu tinha gravado tudo e tal, tudo bonitinho. Aí eu tava lá no jogada do segundo tempo, aí, pum, pingou lá o William Machado. Puta, tem que gravar tudo de novo aí. Caralho, diabo. Mas deu certo. É importante agora. Segunda contratação, Bruno Tubarão, jogador que chega pra reforçar o Vozão, um atleta de 29 como atacante anos, né? aí, a matéria do Matheus Pereira aí, tá tudo detalhado aí. A moral aqui, né, cara? Eu, inclusive, eu parei de perturbar vocês em algumas coisas, né? Às vezes eu ia perguntar perguntas óbvias. Aí tu mandava o link e aí eu comecei a perceber, eu ia no site do clube agora, eu vou lá, tem tudo lá bonitinho. Boa. Trabalho muito bem feito, o Lucas Silva lá, o Matheus Pereira, dando assim um fim da bola. O Francisco Victor também faz as matérias bem legais lá da arbitragem, né? Que eu sempre pergunto sobre a arbitragem, eu sempre pergunto o Vitor. Ele é o cara dos arbitragem. dados, Victor. Cara. Ele tem tudo anotado, cartões, tudo. Ele é quase um supervisor. Excel, ele tem um Excel ali, tudo montadinho. Falando ainda sobre, além dessas contratações, né? Jogos memoráveis pra vocês, cara. Me passaram nos bastidores a final da Copa do Nordeste 2023, que teve um episódio entre vocês dois aí, de estresse, de discussão, mas que depois ficou tudo certo com o título. Será que conseguiu o título contra o Sport? Tu queria ir pra concentração e eu queria ir pro hotel. Teve uma discussão e aí depois vocês se... Como foi essa situação aí, esse episódio, Não, cara? foi coisa... Acabou o jogo, o setor tava quase inteiro, o Matheus tava também, né? O Matheus Abreu tava lá. Eu queria ir pro... O combinado era a gente ir pro... Acabou o jogo, o título dele, e ir pro onde estava concentrado, né? O CT do Retrô. Que ia ter festa dos atletas, enfim. Aí o João deu O João queria ir para outro canto, entendeu? Sendo que só tinha um carro alugado ali à disposição.
Aí eu fui voto vencido e... É porque, na verdade, assim, a gente tava... Não minta, não. Era um carro, a gente tava em um carro. Sim. E eu não lembro quantas pessoas estavam dentro do carro. Era um T-Cross, parecia uma van. Tinha umas 8 pessoas dentro do carro. Muita gente. E assim, depois de jogo, a gente tem que trabalhar, pô. Sim, É muita coisa sim. pra fazer. E eu sabia, na minha cabeça, se a gente for pra lá, a gente não vai trabalhar. Ia sim. Porque não tinha espaço pra trabalhar lá. Não tinha espaço. Aí eu preocupado, né, com as coisas que a gente precisava entregar depois do jogo, eu falei, meu irmão, vamos pro hotel, pô. Vamos pro hotel, que todo mundo precisa trabalhar, todo mundo tem alguma coisa pra entregar, né? E o Israel queria comemorar. Eu falei, meu irmão, Não vamos era pra... comemorar, era ir pro mesmo canto, fazer as entregas, tinha que subir coletivo, tudo, né? Mas depois ficou de boa, foi só na hora É ali. porque o CT do Retrô não é em Recife, né? É, Em Camaragibe. Ah, né? em Camaragibe Aí é demora longe, um pouco bicho. mais, É uma hora acabou- pra ir, uma hora pra voltar. Caramba, meu É irmão. muito longe. Mas não tava nem a pé, tava de carro. Né? E outra coisa, até pra registrar pro Bastidores depois, aquela festa daquela hora ali, né? Sim, sim. Acho até que o Fausto O que Fausto foi pra que foi lá, né? lá, E depois Fausto. mandou pra gente registrar a festa que tava tendo lá. Mas foi só um desencontro de local. Mas depois deu tudo certo, né? Você vergonha que conta essa história aí, pô. Oh, foi legal, você quer- muito bom contar Foi isso tu, aí. né? Você foi tu, né? E falando, Aí tem não uma sei de foto, nada tem uma não, foto muito boa do outro dia, né? A gente Isso, acordando. exatamente, falaram dessa foto Aí aí. selou a paz, se abraçou. E pegou mais 12 horas de carro de Pra Recife poder pra chegar. cá. A gente morto de cansado, aí teve que voltar pra Caraca, de Mas carro podia pra ser pior, podia estar cansado e com vice, né? Exatamente, né? Pelo menos estava campeão. Tava com título, né? Falando rapidinho aqui sobre essas campanhas, cara. Como é que vem esse feeling de fazer campanhas que dão muito certo? Por exemplo, a campanha do time do canal. Como é que vocês abraçaram essa ideia e o torcedor também abraçou de uma forma muito interessante? Como é que foi o insight de vocês de criar essa campanha? Cara, na realidade, essa ideia é uma ideia que partiu do Lavon Neto, que era o nosso diretor na época. E ele sempre falava, cara, a gente um dia tem que lançar isso, tem que lançar, você tem que abraçar essa ideia, tem que abraçar essa causa. Sendo que a gente nunca achava o momento ideal para fazer, né? Por conta da... Enfim, esse contexto fora, né, do campo, ele sempre atrapalhava um pouco e tal. Era pandemia também. Aí eu lembro, cara, que na reta final de 2021, quando o público voltou, a torcida do Ceará também foi outro momento que a torcida do Ceará chegou junto ali. Sempre o Ceará, se eu não me engano, mesmo com os estádios voltando parcialmente, a torcida do Ceará era o melhor público dos jogos, o melhor médio e tal. E a gente falou pro Lavô, pô, a gente vai lançar a camisa no final do ano, vamos aproveitar e fazer, né, no final do ano. Aí ele, vamos validar internamente. Aí primeiro o processo, vai validar com diretoria. Depois de validar com diretoria, a gente chamou as torcidas organizadas para validar isso com eles. Quando a gente conversou com as organizadas, aí todos eles, pô, o que vocês precisam para a gente fazer isso? Né, precisa da nossa ajuda para quê? Então, a gente só precisa que vocês nos levem lá na comunidade, nos apresentem lá para as pessoas e expliquem, né, junto com a gente o que vai ser feito. Quando a gente foi lá, cara, a gente foi abraçado assim pelo pessoal. E foi um sucesso, assim, repercussão nacional, né? Várias pessoas ligaram para parabenizar o presidente, me ligaram também. Então, até hoje, né, esse projeto gera frutos, né? As crianças lá da comunidade fazem a escolinha lá no clube. Sem custo nenhum. Sem clube. custo nenhum. E assim, é legal que, inclusive, já teve caso de criança que desenvolveu na escolinha que chegou a fazer teste na base, teste em outros clubes, justamente por conta do projeto, entendeu? Então, assim... Parece pouco, né, cara? Mas isso impacta demais na vida de uma pessoa, né? Então, e assim, a gente também faz muita ação de doação de cesta básica para eles, né? Então, tem um trabalho ali. Apesar das dificuldades desses últimos 2 anos, a gente pretende, né, continuar com mais ações aí pro futuro. A gente fala muito da aproximação do torcedor com o clube, né? E de repente até esquece do espaço físico ali. Quem é a comunidade que está ao redor dos nossos centros de treinamentos, né? O pessoal de Itaitinga também, o pessoal da comunidade do canal. E é importante lembrar que o termo canal era usado de forma maneira pejorativa, né? Exatamente, isso. Imagina a pessoa que mora no canal, o morador que, né? Mora porque tem um canal que passa ali ao lado da sede do Não, Ceará. o pessoal chama de esgoto, né, na verdade. Aí, inclusive, o termo usado do time do canal foi com o K em vez do C, né? Que era utilizado pela... Tem um ponto que é legal, cara, assim, a gente passou de casa em casa e fez um trabalho de pesquisa com eles, né? Para conhecer, né, as pessoas que moravam lá. E, por exemplo, eu conheci um caso de um ex-jogador do Ceará que mora lá, Caramba. que desde que ele deixou de jogar, ele nunca mais... Ele não chegou a se profissionalizar, né? Ele era atleta do sub-20.
Mas ele se machucou, né, na década de, se eu não me engano, de 80, 90, não lembro agora. Mas, assim, uma história, pô, super legal e ninguém conhecia. Inclusive, eu acho que o Totonho conhecia ele. Né? O Totonho e os funcionários mais antigos conheciam ele. Então, assim, é uma história que era desconhecida até para o pessoal do clube. Né? Então, e o que é legal é porque essas pessoas passaram a frequentar o clube por conta das crianças na escolinha. Muitos deles, eu moro aqui há tantos anos, nunca entrei no Ceará. Então, assim, eles passaram a frequentar o dia a dia do clube por conta das crianças lá na escolinha. Entendeu? É uma forma até de reparar, né? Sim, Esse sim. tempo todo Exato. que o Ceará não conseguiu olhar para essa comunidade. E agora não só lança uma camisa, porque aí tem um viés comercial também, né? Mas também essa ajuda social também que é feito. Lembra que Eles deram sócio torcedor para eles, né? Todos eles são torcedor, sócios para frequentar o jogo. Já o check-in deles já é um check-in automático. Eles não precisam nem fazer check-in. É só ir para o jogo e bater o cartão. Atendimento também atendimento médico. Atendimento oftalmológico. A gente fez algumas Uma ações com campanha eles. legal com eles lá, né? específico para aquela comunidade. Sim. E eu acho que a tendência agora com a Série A é reforçar ainda mais esse processo, esse projeto social que o Ceará tem com a comunidade do canal. Exato. Até para passar rapidinho, esse ano de 2024, o Ceará também fez a campanha do A é Jogar Junto, né, do Outubro Rosa, que foi uma campanha excelente, muito massa, e tinha ali uma estimativa para esse ano de 2024 de mais de 73 mil novos casos de câncer de mama, e o Ceará também abraçou a ideia, e também o uso excessivo de telas com crianças, né, que foi a campanha Menos Telas, Mais Esporte. E eu achei sensacional, até o Wilton Bezerra, no dia do jogo, ele fez um comentário assim sensacional em cima da campanha de vocês. Então, parabéns pelas campanhas de 2024. A gente espera também que 2025 tenham boas histórias aí, boas campanhas, e que o time em campo também ajude vocês, porque é fundamental também. O time dando frutos ali potencializa em campo, ainda, né, as ações que a gente faz. ajuda demais a comunicação e a imprensa no geral. Eu também no meio disso. Também tô no meio dessa história, né? Queria muito contar histórias aqui de jogos memoráveis, mas a gente tinha só 50 minutos, ao contrário de outros podcasts, né? Que a gente tinha 2 horas ali. Aqui a gente tem um tempo limitado. Queria muito agradecer vocês aqui, a assessoria, o marketing do Ceará. João, satisfação de ter te conhecido. Eu achava um cara muito fechado. Pô, será que vai desenrolar? Será que vai dar liga na hora do podcast? E, pô, desenrolou pra caramba, cara. Obrigado mesmo aí por ter chegado aqui no CearáCast também, velho. Nada, eu que agradeço o convite. Gosto muito, né, de falar do trabalho que a gente desenvolve lá no clube, porque muitas vezes as pessoas não conhecem, né, o tanto que a gente rala ali no dia a dia para fazer as coisas acontecerem, né? Então, eu te agradeço demais pela oportunidade. Que isso, tamo junto. E Israel Simon, tamo ali no dia a dia, sempre trocando figurinha, né? Conversando contigo, perturbando o Matheus, perturbando o Lucas. Muito obrigado mais uma vez pela parceria e por também ter aberto aí essas histórias legais de bastidores, até dessa história da Copa do Nordeste 2023. Obrigado aí pela parceria, companheiro. Legal, cara. Eu te agradeço pelo espaço aqui. Assim, reforçar que ninguém faz nada sozinho, né? O João tem a equipe toda por trás também. Eu queria falar o nome de Matheus Pereira, Francisco Vitor, Marcelo Vidal também, e o Lucas Silva, que está com a gente ali diretamente na parte de assessoria de imprensa. Então, o que você precisar da gente aí, 2025 tá com o contrato renovado aí com o Samuel. Tamo junto. Espero contar boas histórias também, porque essa de Campinas está na minha memória. Pô, queria muito falar sobre esses jogos de vocês memoráveis, porque esse jogo, querendo ou não, o Ceará proporcionou isso pra gente, né, cara? De estar vivendo aquilo dali, na beira do campo. E na hora do gol que foi anulado, o gol do Goiás, meu amigo, chega me arrepio de lembrar daquele momento da beira do campo, né? Como é que foi pra mim aquilo ali e de vocês também. Eu acho que tem muito mais histórias, né? Eu tô há 2 anos cobrindo o Ceará, vocês têm muito mais jogos memoráveis aí pra poder contar e... Infelizmente, por conta do tempo, a gente não pode contar, mas fica pra uma próxima aqui. A gente faz um episódio 2 aqui do CearáCast. Legal. Muito obrigado a vocês, obrigado a você que também ficou acompanhando aqui, a Fabi, que é a nossa diretora hoje. Muito obrigado, Fabi. O pequeno Samuel tá nascendo daqui a pouquinho aqui. Um cheiro pro Samuel já. Então, esse foi o último episódio deste ano de 2024. 2025, espero voltar com muito mais histórias positivas, trazendo entrevistados, trazendo jogadores, quem sabe comissão técnica aqui no CearáCast. Obrigado pela parceria, um forte abraço e até o próximo ano, pessoal.